Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Eu quero ler a palavra de Deus com você. Essa semana nós já começamos as nossas primeiras reuniões nas casas de paz. Hoje, na verdade, foi um start, né? Hoje foi o começo de tudo, mas agora, durante a semana, tem casas de paz que vão se reunir durante toda essa semana. Hoje eu fiquei sabendo de uma casa de paz que vai se reunir das 10 às 11 da manhã, porque a pessoa trabalha e só pode esse horário. Então tem um grupo de pessoas que está indo na casa dela para orar das 10 às 11 da manhã, né? Que bênção, glória a Deus. Tem casa de paz que vai acontecer 8 da manhã, umas 2 da tarde, 8 da noite, 10 horas da noite. Vai saber, daqui a pouco tem casa de paz. Eu rodo turno, só posso meia-noite. Pode, pastor? Pode. Então é só você nos procurar e nós com certeza vamos enviar uma dupla de semeadores lá na sua casa. Hoje ligaram aqui, deixamos uma pessoa de plantão, ligaram aqui, pediram oração. Então nós estamos desde já precisando de uma dupla aí, hein? Se alguém tiver liberado o seu dia aí, não deu certo alguma coisa, nos procure, que nós temos uma casa. A pessoa nos ligou durante o programa, no horário do programa, e pediu para que fôssemos lá fazer uma casa de paz na casa dela, né? Glória a Deus, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 7. O que eu quero compartilhar com você hoje, queridos, o tema dessa palavra é um encontro de multidões. Nós vamos ler esse texto aqui. E esse texto aqui da palavra de Deus nos fala que duas multidões se encontraram. Essa multidão pode representar eu e você nessa noite, uma dessas multidões. Essas multidões estavam vindo na mesma direção, ao encontro uma da outra, porém com realidades completamente diferentes. Lucas capítulo 7, versículo 11. Acharam aí? Quem não tiver uma Bíblia, acho que os meninos vão pôr no telão, né? Versículo 11. Quem tiver Bíblia, abra sua Bíblia, olha na Bíblia, é importante. Diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele e seus discípulos e numerosa multidão. A palavra Naim significa tranquilo. Fique ligado que você vai entender daqui a pouquinho. Versículo 12. Como se aproximassem da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande o quê? Multidão da cidade ia com ela. Então nós vemos aqui, só até aí por enquanto, olhe para mim. Então nós vemos aqui duas multidões que se encontraram. Duas multidões que vieram de uma realidade muito diferente. Se você ler os versículos anteriores aqui, os capítulos anteriores, a multidão que estava com Jesus, ela havia acabado de receber muitos ensinamentos, ela havia acabado de receber muitas verdades, e eles acabavam de ter visto muitos milagres acontecerem. Imagina o júbilo, a alegria de quem ouviu Jesus ensinar, de quem viu Jesus fazer milagres, operar maravilhas. Imagina a alegria do coração dessas pessoas. Do outro lado, vinha uma multidão em prantos, chorando, porque a condição dessa mulher era uma condição muito difícil, irmãos. Aqui havia se quebrado, eu não vou dizer que é uma lei da natureza, porque isso não é uma lei da natureza, mas dentro da lógica natural humana, o princípio normal, do andamento normal, é sempre os pais enterrarem o quê?
Perdão, confundi, troquei. É os filhos enterrarem o quê? Os pais. E aqui havia uma viúva que já tinha enterrado seu marido, e agora ela estava enterrando o seu único filho. Ser viúva naquela época, irmãos, você não tem a ideia, eu não tenho tempo para explicar isso aqui, mas você não tem a ideia da dificuldade, do problema, da situação que era ser viúva naquela época. E além do mais, agora, essa mulher, ela estava indo para enterrar o seu único filho. Provavelmente essa mulher era uma mulher muito conhecida. A Bíblia não fala muito, porque o único evangelho que relata isso é o evangelho de Lucas. Nenhum outro evangelho você vê relatando esse milagre aqui, isso que aconteceu aqui. Essa mulher provavelmente era de uma família muito conhecida na cidade de Naém, porque uma multidão estava acompanhando o cortejo. Então você encontra dois choques de realidade: uma multidão que vinha cheia de júbilo, cheia de alegria, cheia de fé, cheia de esperança, e uma multidão que vinha do outro lado completamente triste, chorando, talvez reclamando de Deus, murmurando contra Deus. Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Deus, por que o Senhor fez isso? Talvez essa mãe, ela estava dizendo assim para Deus: Deus, por que o Senhor não me levou no lugar dele? Por que o Senhor foi levar ele em vez de mim? Levasse eu e deixasse ele. Talvez ela estava assim dentro dela. Um choque de realidades. Talvez o que está acontecendo aqui nesse exato momento é isso com você. Talvez você está vindo para cá, você está aqui hoje cheio de problema, você está cheio de tristeza. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim: olha, eu não tenho motivo para ser feliz, pastor. Meu casamento está uma droga, minha família está terrível, lá em casa não há entendimento, lá em casa não há amor, lá em casa não há união, não tem saúde, estamos passando por tanta situação financeira e desajustes para todos os lados. E aí você chega num ambiente como esse e se depara com um louvor, se depara com uma adoração, se depara com pessoas que talvez te receberam lá na porta com um abraço, com um sorriso, e disseram que você é muito bem-vinda, e talvez isso é um choque de realidade no seu coração. Porque de um lado você vem triste, angustiado, com o coração pesado, e de outro lado você está encontrando pessoas que não são perfeitas, porque todos nós somos gente como você é gente, sujeito aos mesmos problemas, sujeito às mesmas necessidades, como a Ellen falou aqui agora há pouco. Mas algo aconteceu em nós que transformou a nossa vida, e talvez você está encontrando esse choque de realidade. Talvez você tenha dormido à base de remédios, talvez você tenha tomado antidepressivos, talvez você não sabe o que vai acontecer amanhã, essa semana, com a sua vida. Talvez você está aqui hoje, mas você não conversa com seus familiares lá na sua casa. Tem gente que você não conversa, tem gente que você não topa, e tem gente que você nem quer ver. É um choque de realidades, assim como essas duas multidões se encontraram. Mas eu quero te dar uma palavra nessa noite. Junto com essa multidão desse lado de cá, havia alguém que ia fazer toda a diferença. O fato de você estar aqui não é a nossa vida, não é esse louvor, não são essas luzes, não são esses instrumentos, não é isso que vai produzir alguma coisa em você, mas é quem está aqui. E eu quero te dar uma notícia: não sou eu não. Tem alguém aqui que estava lá 2000 anos atrás, junto com aquela multidão, e ele está aqui nessa noite para tocar na sua vida. E olha que o texto continua dizendo, olha aí para a Bíblia, capítulo 7, versículo 12. Como se aproximassem da porta da cidade, eis que saía
o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Versículo 13: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Só aqui eu quero explicando por partes para você. Sabe por que nós estamos aqui? Sabe por que minha vida está aqui? Sabe por que muitas dessas pessoas estão aqui? Sabe por que você está aqui? Porque Deus tem olhado para nós e Ele tem se compadecido. Ele se compadeceu de mim e se compadeceu de você. A palavra compadecer vem da palavra compaixão. A palavra compaixão significa colocar-se no lugar do outro, sentir a mesma dor que o outro. Quando Jesus olhou aquela cena, imagine só, uma multidão de gente feliz, alegre, vindo de um lado, e de repente encontra com uma multidão vindo de gente só chorando. Olha o contraste. Se fosse qualquer outra pessoa, poderia simplesmente avisar: galera, ó, enterro. Aí todo mundo ia ficar quietinho, baixar a cabeça. A hora que eles cruzassem com aquela multidão, aleluia, você viu o que ele fez? Olha que maravilha, que palavra, hein? Você viu aquele cego? Voltou a enxergar na hora, meu Deus, aleluia. E eu voltar a jubilar, irmão. Mas não. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquela multidão, e principalmente olhou para aquela mulher, para aquela viúva, e Ele se compadeceu dela. Preste atenção. No meio de uma multidão, os olhos do Senhor estão sobre você. Talvez você já falou lá na sua casa: Deus, tanta gente nesse mundo talvez precisando mais do que eu, tanta gente talvez sofrendo mais do que eu. Será que o Senhor vai se lembrar? Será que o Senhor vai se preocupar comigo, com a minha necessidade? Eu quero dizer para você nessa noite: Deus se preocupa sim com o seu problema, com a sua necessidade. Ele sabe o que você está fazendo, você está precisando. Ele sabe de todas as coisas. Assim como Ele se compadeceu daquela mulher e daquela multidão, Ele se compadece de nós nessa noite. Eu não sei o que você está precisando, querido. Você que está aqui pela primeira vez, ou você que já é da casa, eu não sei qual é a sua necessidade. Eu sei de uma coisa: Deus se importa com o que você passa. E se for preciso parar a multidão por causa de você, Ele vai parar. E quando Ele para, Ele olha aquela circunstância, Ele olha aquela situação. O que Ele faz? Depois de se compadecer, vendo, versículo 13: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. A primeira coisa que Jesus fala para aquela mulher é: não chores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tentou conversar com alguém que está chorando copiosamente? Já tentou conversar com alguém? Você já tentou ensinar um dos seus filhos quando eles estão chorando? Você tentou falar alguma coisa com eles? Tentou falar? Se você tentou falar, eu tenho certeza que ele ou ela não ouviu e não entendeu nada. Porque enquanto as pessoas estão chorando copiosamente, não adianta você falar, não adianta você gesticular, não adianta você ensinar. Ela primeiro precisa se acalmar. O que Jesus está fazendo aqui hoje com cada um de nós, Ele está acalmando o nosso coração. Ele está acalmando a sua vida, Ele está acalmando o seu coração, para que em seguida Ele possa falar. Porque no meio da tempestade, querido, às vezes a gente naquela angústia, naquele pavor. Então a primeira coisa que Deus vai fazer com você, a primeira coisa que Deus vai falar com você é falar: filho, filha, não chore. Não chore. Acalma. Ele espera você parar de chorar. Está lá chorando copiosamente, aí ele vai... Aí
ele vai fazer o que ele tem que fazer. E olha como é que ele age. A primeira coisa que Deus vai fazer com você é esperar você parar de chorar. Porque na situação que você está, nesse lamento, nessa murmuração, às vezes esse choro é uma reclamação, esse choro é uma murmuração, esse choro pode ser uma agitação do seu interior, da sua alma, dos seus sentimentos. A primeira coisa, ele vai te acalmar. A segunda coisa que ele vai fazer, versículo 14, o que diz aí? Chegando-se, tocou o quê? O esquife, e parando os que o conduziam, ele tocou o esquife. Palavra bonita, né? Esquife. Na verdade, o que é o esquife? É o caixão. Jesus parou, ele tocou primeiro no caixão. O que é o caixão? O que é o esquife? O caixão é a estrutura que protege, que guarda o morto. Primeira coisa que Deus vai fazer com você, ele vai fazer você se acalmar. Depois, ele vai tocar no caixão. Que isso, pastor? Misericórdia, cruz credo, não, calma. Ele vai tocar nessa estrutura que está em volta de você, que está produzindo, que gerou, que fez com que você ficasse nessa condição de morte. Ele vai tocar na estrutura que talvez você está vivendo hoje. Talvez hoje a sua vida, você está cercado de uma estrutura que conduz para a morte, que ela simplesmente está aí para proteger a morte que já foi instalada. Que morte, pastor? Às vezes a morte da paz, a morte da alegria. Talvez você está conduzindo o esquife da falta de alegria. Talvez você está conduzindo o esquife da falta de paz. Talvez você está conduzindo o esquife da falta de esperança. Talvez você está conduzindo o esquife que já desistiu da estrutura familiar. Pastor, minha família chegou num ponto, a coisa está de uma tal maneira que não tem mais solução. Eu e meu marido não se entendemos, meu marido com os filhos não se entendem, a coisa está terrível, está uma droga, está uma peste lá em casa, pastor. A morte já instalou ali. Por quê? Porque uma estrutura foi gerada de comportamentos, de atitude, uma série de coisas foram acontecendo e cercaram. Então a primeira coisa que ele vai fazer é te acalmar. A segunda, ele vai tocar no esquife. E a terceira, ele vai dizer: e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Olhe para mim. Deus nesses dias vai liberar uma palavra aonde há morte aí na sua vida. Deus esses dias vai liberar uma palavra aonde há tristeza, aonde a morte reinou, aonde a morte se estabeleceu. Não importa a estrutura que gerou isso, a estrutura que está em volta dessa morte. Eu quero dizer uma coisa: Deus, Jesus, vai liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e um milagre vai acontecer. Um milagre vai acontecer. Eu fico imaginando versículo 15: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Olha aqui, sabe por que nós estamos aqui falando com você? Sabe por que eu estou aqui falando com você? Sabe por que esse pessoal que estava cantando aqui, estava tocando aqui, estava dançando aqui, estava aqui? Sabe por quê? Porque um dia nós estávamos deitados nesse esquife e ele falou para cada um de nós: levanta,
levanta. E quando a gente se levanta, a gente não pode se calar, a gente tem que falar. Nós estamos aqui para falar para você que há esperança, a paz, a vida, a alegria. A morte não vai prevalecer na sua casa, a morte não vai prevalecer na sua família. Há uma esperança, e essa esperança chama-se Jesus. Eu estava um dia deitado nesse esquife, querido. Muitos aqui, a grande maioria de todos aqui estavam um dia deitados nesse esquife. Por isso nós não cansamos de falar. Nós não podemos deixar de falar. A primeira coisa é que esse jovem, quando ele se levantou, ele começou a falar. E eu fico imaginando o que ele se falou. Eu creio que ele começou a falar as maravilhas de Deus, irmãos. Ele começou a proclamar, ele começou a glorificar, ele começou a louvar o Senhor de todo o seu coração. Por quê? Porque ele estava morto e agora reviveu. E eu fico imaginando, irmãos, a festa que virou aquilo, a bagunça santa que virou aquilo. Porque eu acho que essa galera que estava aqui, porque olha o texto aqui, ó. Olha o versículo 16, o 15, sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus vai restituir aquilo que estava morto na sua vida. Eu não sei o que estava morto aí, mas Deus vai restituir na sua vida em nome de Jesus. Versículo 16, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança, irmão. O WhatsApp disparou, o Facebook bombou, o Instagram congestionou, irmão. O Twitter já não tinha mais jeito, porque disparou de tanta mensagem, gente que bateu selfie, gente que tirou selfie, gente que filmou, gente que fez de tudo. Você pode imaginar, a notícia se espalhou. Vocês estão me entendendo, né? Claro que estou só parafraseando aqui, mas a notícia espalhou da maneira como era naquela época para se espalhar, irmão. E eu acredito, irmão, que aquela multidão que estava chorando aqui, ela fez mais barulho do que aquela multidão que veio se alegrando aqui. Aí junta esse aqui que estava chorando, junta esse aqui que já estava alegre, esse aqui já estava com nível de adrenalina, de alegria lá em cima, esse aqui estava lá embaixo. Aí Jesus faz esse milagre, o negócio aqui bate lá no teto, daqui já transborda para esse de cá viu também. Imagina a festa que virou naquele dia, o alvoroço de gente pulando e gritando, porque eu não sei se você teria essa reação, irmãos. Eu não sei o que eu ia fazer. Eu não sei o que eu ia fazer. Eu ia gritar, eu não sei o que eu ia fazer. Eu ia gritar, eu ia pular, eu ia celebrar, porque não é uma coisa que a gente é acostumado a ver, irmãos. Ia sepultar o menino, ia sepultar o rapaz. Você está chegando aqui hoje todo destruído. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus vai liberar uma palavra para você nessa noite. Filho, filha, levanta-te. Levanta, eu tenho uma nova vida para você. Eu tenho um novo coração, eu tenho um novo caminhar, eu tenho algo novo para fazer na sua vida. A morte já não vai mais reinar, porque eu tenho vida, eu tenho paz, ainda que todos perderam a esperança. Aonde as pessoas estão, aonde a esperança foi embora, onde a morte reinou, Jesus aparece. E Ele transforma a morte em vida. Ele transforma a tristeza em alegria. Ele transforma o pranto em júbilo. A palavra júbilo significa saltar de alegria. Foi o que aconteceu naquele dia. Aquele povo celebrou. Aquelas multidões que se encontraram a princípio de uma maneira tão diferente, bastou apenas um gesto de amor, de compaixão de Jesus, e todo aquele cenário foi transformado. Eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor pode mudar a sua vida.
o Senhor pode mudar a sua casa, o Senhor pode mudar a sua família. Ele pode restituir tudo aquilo que esse mundo roubou. Talvez roubou seu casamento, roubou sua paz, roubou sua saúde, roubou sua dignidade, roubou tudo. Mas Ele está aqui nessa noite e Ele ama você. Mesmo assentado, feche os seus olhos. Eu queria que você meditasse um pouquinho nisso tudo. Se você estava nesse caixão, nesse esquife, e Jesus já te levantou, começa a agradecer a Ele. Fala: Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque um dia o Senhor me levantou desse esquife que eu estava morto. O Senhor me levantou. Mas talvez você que está aqui me ouvindo, você está deitado aí. A morte parece que chegou e se estabeleceu aí na sua vida. Porque mais do que morrer fisicamente, é morrer dentro de si. Tem pessoas que a vida já morreu dentro delas. E hoje Ele está aqui. Primeiro, para te fazer parar de chorar. Segundo, para tocar nesse esquife, essa estrutura que tem gerado a morte, que tem conduzido à morte. Porque o caixão é o que leva, é o instrumento de condução de um corpo sem vida. Ele vai mudar essa estrutura aí. Ele vai mudar essa realidade. Mas mais do que isso, Ele quer ressuscitar você, te devolver a alegria, te devolver a paz, te devolver a esperança, te devolver o prazer de viver, a esperança de crer que a sua família pode mudar, de crer que o seu casamento pode mudar, de que as coisas podem ser diferentes na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele quer devolver todas as coisas para você nessa noite. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que você abrisse o seu coração. E que você avaliasse sua vida. Não sou eu que vou julgar, não sou eu que vou analisar você, mas é você e o Senhor. Ele está aqui. Os olhos de amor dele estão sobre você. Os olhos de compaixão estão sobre você. Assim como um dia os olhos dele se voltaram para a minha vida, hoje os olhos dele estão aqui voltados para você.